Então as dificuldades sempre virão, mesmo quando você não espera. O que se requer do ser humano, neste caso do muçulmano, é uma preparação. Preparação psicológica. Saber que nós estamos num lugar onde a qualquer momento pode acontecer o que nós não gostaríamos. Esse é o primeiro posicionamento do muçulmano. Antes das coisas acontecerem, saber que irão acontecer. Nós estamos a falar de testes, estamos a falar de dificuldades, adversidades. Viva preparado para encarar momentos difíceis, momentos indesejáveis. Depois, tenha certeza que esses momentos difíceis não significam que Deus não está do seu lado. Por isso, é muito importante que o muçulmano pense bem de Allah. Nunca pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Por causa das adversidades, não pense mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois desta preparação psicológica, depois deste conhecimento de que alguma coisa pode acontecer fora do nosso desejo, é preciso estar preparado a não pensar mal de Deus. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala faz acontecer coisas que não são do nosso desejo, mas são para o nosso benefício. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Há vezes que nós detestamos, não gostamos de uma coisa que no fim vem beneficiar a nós mesmos. Então nunca pensar mal de Deus por causa das tristezas que nos assolam, ou por causa dos acontecimentos que criam tristeza em nós. Nunca. Não pense mal dele. Do mesmo jeito que quando as coisas correm bem, às vezes você se engana, diz que Deus me abençoou e Deus gosta de mim. Você não tem certeza. Também não tenha certeza quando as coisas estiverem a amargar. Não chega a conclusões precipitadas, do tipo, é porque Deus não gosta de mim. Allah subhanahu wa ta'ala nega as duas coisas num só versículo, ou melhor dizendo, em versículos seguidos. Allah tabaraka wa ta'ala diz: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. O ser humano, quer dizer, um certo grupo de seres humanos pensam assim. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, por sua generosidade, lhe dá alguma coisa que ele gosta, aí diz: Rabbi akraman, Allah me honra, eu sou merecedor destes favores, destas bondades. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Outro grupo, ou o mesmo ser humano, por falta de conhecimento, quando Allah lhe testa com o que ele não gosta, precipita-se e diz: Rabbi ahanan, Allah está me humilhar. O que é que eu fiz para merecer isto? E estes dois posicionamentos são negativos, porque Allah diz: Kalla, não é isso. Quando eu dou uma coisa boa, não é que eu gosto da pessoa. E quando eu faço uma coisa que a pessoa não gosta, não quer dizer que eu humilho. Não, Kalla. Tudo isso chama-se o quê? Vamos buscar outro versículo. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nós vos testamos com coisas ruins, coisas desagradáveis e com coisas que vocês gostam. Mas tudo isso chama-se fitna, tentação. É um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que, quando estivermos a enfrentar dificuldades, devemos prestar atenção. Não pense mal de Deus, nem fale mal dele. Muitas pessoas reprovam aqui na segunda escada. A primeira escada é preparação psicológica, saber que estamos num lugar e somos sujeitos a qualquer teste de Allah tabaraka wa ta'ala. É normal, temos essa informação, cada um espera, mas muitos reprovam logo no ponto a seguir.
aconteceu uma coisa triste, já pensa mal e já fala mal de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por que não devemos pensar mal ou falar mal de Allah? Allah nos pergunta numa outra sura: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. As pessoas pensam que vão ser deixadas a falar por aí que eu sou crente, sou crente, sou crente, e não serem testadas. Então o teste é coisa do quê? Do crente. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وفي رواية إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. صلى الله عليه وسلم. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ama a um servo crente, sempre lhe traz testes. Daí que o versículo que apresentamos no início, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, criamos o ser humano para enfrentar dificuldades, são para toda a vida. Só que chega um tempo, Allah dá uma pausa, você fica na boa, esquece, mas daqui a pouco há de vir outro teste. Do nada pode acontecer alguma coisa que vai lhe deixar cair na falência. Então prepare-se para primeiro saber: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Allah predestinou isso e assim como Ele quis, aconteceu. Está a pensar. Ao falar, الذين قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Quando você está alegre, presta atenção. A alegria não deve ser demasiada, porque depois dela vem a tristeza. Quando você não espera. Eu gosto muito daquele conselho de Jibril alayhi salatu wassalam, e gostaria de repassar para vocês. Para os que sabem, saibam cada vez mais. Os que esqueceram, se lembrem, e os que não sabiam, aprendam pela primeira vez. Jibril deixou um conselho com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse a Muhammad: ó Muhammad, عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. Viva o quanto você quiser, viva o tempo que você quiser, mas um dia você acaba morrendo. Não tem como viver aqui sem morrer. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ. É aqui onde eu queria chegar. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. Você pode amar, pode gostar de quem você quiser, mas haverá separação. Prepare-se para isso. Então, um dos pontos é esse. Viva sabendo que a tristeza visitará você por via separação. Allah um dia vai te separar, meu irmão, das pessoas de quem você gosta. Nessas situações, o remédio é lembrar-se que vim sozinho e vou sozinho. Quem me conhecia quando eu estava no ventre de minha mãe? Allah. Quem ficará comigo no cabre? Allah. Então, as companhias, as riquezas, tudo que é mundano, use a saber que isto não vai comigo. Faz parte de como encarar as dificuldades que vão acontecer aqui no mundo. E eu estou ainda a detalhar esta parte em que a pessoa não deve pensar mal de Allah. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Que nenhum de vocês morra se não pensando bem em Allah. Olha, mano, mesmo quando você está muito doente, aquele adoecer que, pronto, quando a pessoa adoece, fica no meio, né? A esperança de curar, outra parte aí, mas não é desta vez, não é desta vez. Quando a doença começa a se agravar, e você sabe que tem pecados que cometeu ao longo da sua vida, e já suspeita que com aquela doença você vai para a Akhira, não pense mal de Allah. Crie mais esperanças de Allah perdoar a você do que ser castigado. Por isso, nós que vamos visitar os doentes, temos uma recomendação de Nabi sallallahu alaihi wa sallam:
O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha hadartum al-marid aw al-mayyit, fala taqulu illa khayran." Se você marcar presença onde alguém está doente ou onde alguém morreu, não fale coisas senão boas. Não fale aqueles defeitos que você conhece daquela pessoa. Porque pode piorar a situação daquela pessoa e perder a esperança de ser perdoado. Imagina, você vai visitar alguém que está doente. Com esses problemas que temos hoje aqui, é diabetes, é muita coisa, talvez vai ser amputado um dos membros. Você visita e diz: "Ei!" Por mais que depois você diga Allahu Akbar, Subhanallah, só o "ei!" Epa, sabe, aquele senhor que morreu ali era assim mesmo. Subhanallah. É para ele começar a pensar o quê? Que vai morrer. O profeta disse: "La taqulu illa khayran." Chegou ali, assalamu alaikum, como está minha irmã? Estás nessa situação aqui? Inshallah vai passar. Eu conheço alguém que adoeceu, estava mais que isto aqui. Está aí a andar, cria esperança. As palavras curam. As palavras curam. Por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que não sai fora há tanto tempo e pensa que é o pior de todas as criaturas, alguém veio renovar a esperança. Afinal, não estou tão pior assim. Alguém estava assim, está vendo? La taqulu illa khayran. Ou morreu. Se morreu, já vai encontrar o que ele fez no dunya. Não há necessidade de você começar a contar passagens ou cenários que ele passou negativos. Ele chama a pessoa lá. Quem é que morreu aqui? Está bem. O que? O que você sabe dele? Quer tirar vergonha? Não é para falar ali. Por quê? Vai criar desespero na família, já que ele morreu. Além disso, o mayyit, o morto, ouve as palavras dos vivos. Quando a pessoa está ali ainda não é enterrada, o que não é fácil fazer é fazer ouvir quem está enterrado. Mas uma pessoa morta ainda está no processo fúnebre, ainda não se fez a lavagem do corpo, né, o café não está preparado. A pessoa ouve mais do que ouvia quando vivia. Aquelas conversas daqueles grupinhos ali, ele quebrou o olho outra vez, ele está a ouvir, subhanallah, eu estou aqui a precisar de doar e esses estão a falar coisas e aqui estão anjos que estão só para ouvir coisas. Porque quando a pessoa morre, Allah subhanahu wa ta'ala envia um grupo de anjos específico, anjos que só vêm ouvir o que se diz, a partir dos familiares e os que estão ali. Ele fica morto, a linguagem talvez que posso falar mal, mas vou dizer isso. Ele fica morto e morre cada vez mais quando vocês falam aquelas coisas. Tipo, não bastou morrer, tem que ouvir coisas. Então o profeta deixou uma recomendação. Quem vai visitar um doente ou participar de um processo fúnebre, não fale coisas senão boas. Então voltemos um pouco para trás. Você está numa situação difícil, que eu não posso aqui generalizar, mas cada um sabe qual é a situação em que está a passar. Tem problemas de emprego, já se formou, mas não consegue uma vaga. Outro tem problemas conjugais, tem a esposa dele aí que está a quebrar a cabeça, não sabe como se separar dela e como viver com ela, está pendurado, enrolado numa situação que só Allah pode lhe desenrolar. Nessa situação aí, primeiro lembre-se que antes das coisas acontecerem, elas foram escritas por Allah. Isto aqui estava escrito para eu enfrentar. E ao enfrentar, lembre-se de uma coisa: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah não sobrecarrega a alguém com algo acima da sua capacidade. Sempre que você estiver numa dificuldade, desenvolva o pensamento de que eu sou capaz de enfrentar isto, só que ainda não sei como. É uma das formas de enfrentar as dificuldades, porque Allah não vai lhe trazer um castigo acima da sua capacidade, a não ser que é para morrer. Se você está a enfrentar uma dificuldade, ainda está vivo, já tem uma frase aí: se Allah colocou isto na minha frente, eu tenho capacidade de enfrentar isso. E não cair no desespero, prontos, matar os seus
horizontes e pronto, não tem maneira começar a andar de um lado para o outro, a falar com criaturas que não falam. Lembre-se disso, Allah é tão misericordioso que não sobrecarrega alguém com algo acima da sua capacidade. Tem problemas lá em casa, o número de filhos é maior que o seu salário. Acho que isso aí... Eu ainda não conheço alguém que trabalha e diz que o meu salário está bom. Nunca cruzei com essa pessoa. Temos esse problema, as coisas estão na boa, calado, começam a amargar, fala com todos, a vida não está bem. Não está bem desde quando? Hoje ou... Sinal de que o ser humano dificilmente agradece. Então, o número de filhos vai acima da sua capacidade financeira. Mano, o que Allah diz sobre isso? Disse, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Não pense em matar seus filhos ou abandonar porque não sei como ou com o que sustentar. Allah diz, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ. Primeiro disse, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Nós iremos sustentar a ti e você sustenta eles, quando são pequenos. No outro versículo diz, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Quando vocês envelhecerem, as crianças, nós vamos dar às crianças, as crianças trarão algo para vocês. Então, não se deixe levar com pensamentos de descrença. Mas Allah está a castigar esses filhos todos, depois não me dá rizque suficiente. Meu irmão, quando se fala de rizque, perceba uma coisa. Ninguém disse que os seus filhos vão estudar através do seu dinheiro. A sua responsabilidade é educar, mostrar o caminho. Cada um já tem um risco traçado, mesmo na sua ausência. Nós temos uma característica muito boa. Nós, pessoas, somos diferentes de alguns animais e bichos. Caracol, como é que chama caracol aqui? Caracol. Nicolocolo. Oh, eu não... Nicologondo. Dicologondo. Observem bem o dicologondo. Como é que ele vive? Como é que ele vive? No tempo chuvoso, aparece. No tempo seco, desaparece. Mas sempre com a sua casa. Ele anda com a sua casa. Se o ser humano andasse com a casa, como é que seria? Olha, percebam bem, eu vou dar um exemplo a partir de mim. Eu estou fora do meu ambiente, digamos, da minha terra. O ambiente é o mesmo. O meu ambiente, mashallah, é dele. Estou fora da minha casa. E quando eu vinha de Nampula, não mandei nem 100 meticais para prepararem comida. Mas estou a comer aqui na boa, sabem disso? Quem preparou este risco aqui para mim, se eu não fiz nenhum esforço? Quem? O mesmo acontece com você quando viaja. Eu só dei exemplo a falar de mim para abrir o jogo, né? Às tantas você pensa que vim aqui só para dar palestra. E Allah sabe que vim aqui para comer a parte da minha comida que está em Lixinga. Acabou a palestra ou não, eu tenho que ir. O risco é assim. Se o seu risco está lá no Brasil, ou a coisa é mandada de lá, ou surge alguma coisa para você chegar lá, consumir e voltar. E você está se a preocupar com filhos que você nem criou, nem fez plano. Você só viu a nascerem só. A única coisa que você fez foi dar nome, só. E depois começa a emagrecer. Como é que vou fazer com essas crianças? Essas crianças não são suas, estão em seu nome. Há uma coisa, nós não temos nada, o que pensamos que temos está em nosso nome. São coisas de Allah. Já preparou o risco para cada criança. Por isso você nasce um filho, cresce, fica rico a saber que você é pobre. Não deveria continuar pobre como você? De onde vai a riqueza? Você tem um filho, você não estudou, ele estuda, fica um doutor aí. A questão de risco, Ajamá, não se percebe. Não se percebe o risco.
Por isso Allah não deu a ninguém para organizar. Está tudo com ele. Então, se a dificuldade é essa, epa, a vida está difícil para aquelas crianças, você devia se perguntar uma coisa muito simples. Se está difícil e não consigo gerir, como é que continuo vivo? As pessoas não se perguntam isso. A gerência não está consigo, meu irmão. Então você já está pensando mal. Allah me deu muitos filhos. E depois uma coisa, os ricos querem ter filhos para herdarem a riqueza. Tem um só ou dois. O pobre que não tem nada para deixar, tem um sofre completo de filhos. Por que Allah faz essas coisas? Allahu a'lam wa antum la ta'lam. Vocês não sabem. Esse é o problema de risco. É a dificuldade de risco. Sempre pensar em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe o que faz. Como faz. Então, primeiro, prepare-se psicologicamente. Segundo, não pense mal de Allah, nem fale mal de Allah, mesmo quando as coisas parecem estar contra você. Terceiro, paciência na persistência. Ou seja, esse salário que não é suficiente, continua a procurar para aumentar. Ou ao fazer doar, aqui tem um segredo. Quando a gente faz doar, muitas vezes pede o quê? Risco, né? Olá, risco. O risco já está. O que você deve fazer é pedir a Allah para abençoar o seu risco. Porque se o risco é abençoado, já não é pouco. Costuma-se dizer, La qillata ma'al baraka. Nada é pouco quando é abençoado. O risco já está. Você já tem, se você está aqui no dunya, já tem o seu risco. Apenas peça a Allah para abençoar. Nós temos aquele dua de Qunut. Allahumma hdina fiman hadayt. A seguir? Allahumma hdina fiman wa'afina fiman. Vamos lendo. Que é essa parte aí? Pode ler em voz alta. Wabarik lana fima a'tayt. Oh Allah, abençoe o que você nos deu. Se Allah abençoa o seu risco, não interessa se é pouco ou muito. Por isso muitos têm fontes de sustento incontáveis. Muitos têm dinheiro, nem sabem o que fazem com o dinheiro, porque não está abençoado, não tem baraka. Peça a Allah para abençoar o pouco que você tem. É um comerciante. O negócio não está a andar bem. Ficou com um capital assim. Se eu investir, acabou. Se eu comer, acabou. O que fazer? O que fazer? Está a perguntar o que fazer? Fazer o wudu, 2 rakates e pedir a Allah. Oh Allah, ficou pouco, abençoa. Ficou pouco, abençoa. Porque naquele exato momento pode ser que o pouco é o melhor para você. Há momentos, meus irmãos, me desculpem, eu acho que alguns podem pensar mal, mas prestem atenção. Há momentos que não dá para ter muito dinheiro. Há momentos de fitna que não dá para ter muito dinheiro. As pessoas sabem que você tem dinheiro, já prepararam rapto, sequestro. Você com o dinheiro não dorme bem. Olha, com todas as proteções possíveis, lá dentro continua a não dormir bem. Tem quintal, uma muralha, depois a casa é gradeada, tem guarda ali com arma e tem um cão, e lá dentro você não dorme. Então, se o negócio não está a andar bem, continua a ter paciência e só peça para Allah abençoar o que restou. Só Allah sabe em que momento você deve estar rico, as coisas devem andar bem. Em suma, não se afaste de Allah diante das adversidades. Mas a coisa começa na prosperidade. Quando você está bem, aproxime-se sempre a Allah. Quando você acha que o que eu tenho, a minha vida, a saúde, está tudo bem, aproxime-se mais a Allah. Porque quando as coisas amargarem, não será você a marcar o passo, será Allah a vir para você.
Isso está falado pela pessoa que quando fala não erra e as coisas acontecem. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Apresente-se diante de Allah quando estiver na prosperidade, na amargura, na adversidade, Allah virá para lhe segurar. Esse é outro passo, é outra preparação. Como enfrentar as dificuldades? Antes delas, aproxime-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Está na boa, já tem casa, família na boa, filhos estão a estudar, outros estão fora do país, negócio está a andar, o carro é de luxo, essas coisas todas. Deixa o carro, entre na mesquita na hora certa. Deixe o conforto à noite, acorde para falar com Allah. Encoste o carro, converse com pobres. Assim que a dificuldade aparecer, Allah virá ao seu encontro. Por isso, se você for a avaliar a situação das pessoas, você concentrado com Allah, fazer do Allahumma, Allahumma, ya Rabbi, menciona todos os nomes de Allah que estão no Alcorão e mesmo assim não há resposta aparente. A resposta já existe, só que está a vir lentamente, do mesmo jeito que você era lento para coisas de Allah. Salat sempre atrasado. Está a passar aí em frente de Deus, oi. Nunca deixe para conversar com eles uns 2 minutos, continuar a dizer oi. Está-se a distanciar de Allah. Aquele colchão fofo, ele está a lhe enganar, você dorme e se calhar nem Adão não ouve. Mano, quando as dificuldades aparecerem na sua vida, você vai bater a porta de Allah e Allah sempre ouve e não vai abrir a porta. Não vamos esperar as dificuldades. Assim que estamos na boa, lembrar-se sempre de Allah subhanahu wa ta'ala. Através do dhikr, através das nossas conversas. A conversa do muçulmano é repleta dos nomes de Allah, dos duás. A gente está a conversar na boa sobre o quê? Se calhar política, sobre futebol. Não é problema isso, mas coloque Allah aí. E desta vez, vamos levar-lhe xinga. Insha'Allah. Não se esqueça de Allah. Nós vamos levar xinga. Levar de quê? Você até pode levar, mas não vai fazer nada de jeito. Na conversa mesmo de brincadeira, coloque Allah aí. São adeptos de futebol, né? Barcelona vai perder. Põe inshallah. Não é só vai perder. Como assim? Essas menções que você vai fazendo de Allah vão marcar a sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Em pé, a conversar, fala de Allah. Sentado em casa com sua família, fala de Allah. Deitado na sua cama, fala de Allah. Isso aí não é em vão. No momento de dificuldade, Allah virá para si. Não é só andar atrás de Maulana, quero um doá de facilidade. Maulana também tem problemas dele. E não consegue resolver. Aqui o segredo está consigo. Olha, você pensa que Allah ouve apenas os duás bem lidos, que gramática e tudo? Não. Às vezes Allah ouve alguém que nem sabe arrumar as palavras. Porque fala com o coração, Ya Rabbi. Às vezes coloca tudo ao contrário. Allah percebe, sabe que queria dizer coisa X. Então vocês não vão se enganar sempre atrás do Maulana, eu quero um duá forte. Mano, não há duá forte quando o seu coração não é forte. Não há duá forte quando o seu coração não é forte. Quando você quer acelerar um carro, sucata, o que acontece? O carro não está bem. A vontade é de correr muito. O que acontece? Vai gripar de vez. Então você quer o duá grande para enfrentar as dificuldades. E o seu coração em relação a Allah, como é que está? O segredo é, isso abrange todos os campos da vida, mesmo na vida conjugal. Você com sua esposa, o seu casamento anda do mesmo jeito que você anda com Allah. Tem uma mulher desobediente, você desobedece a Allah.
se a mulher gostou de você, aceitou casar consigo, não vai desobedecer. As desobediências refletem alguma coisa boa que você não faz, ou uma coisa errada que você faz em relação a Allah. Allah prometeu uma boa vida para pessoas obedientes. Então, todo o remédio está no nosso coração. Por isso o profeta dizia, istafti qalba, consulta o seu coração. Se a relação que você tem com Allah não está bem, o resto das relações não estará bem. Pode ter certeza. Por isso a gente sempre dá prioridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Está doente, ou sua filha, seu filho está doente. Sim, você precisa de um médico. Antes do médico, que também é criatura, com falhas, faça 2 rakats, peça a Allah, oh Allah, minha filha, a sua criatura está doente. Assim vou levar, porque o seu profeta disse, levem as doentes ao tratamento. Então facilita o tratamento, facilita o médico para diagnosticar o certo, primeiro com Allah, mesmo nas dificuldades. Mas o que a gente faz? O meu doutor falou, não, isso não é influência. Liga para aquelas pessoas, são pessoas. Um dia estão mais ocupadas, mais preocupadas que a sua preocupação. Que para não estou perto, falar com o doutor fulano, o doutor fulano não se dá bem consigo, agora vamos ver. Comece por Allah em todas as situações. A gente sair de casa fala de Allah. Está a fazer exame na sala de examinação, primeiro Allah. Se a relação com Allah não estiver bem, mas não pode crer, o resto das relações não estará nada bem. Pode andar assim, vai que não vai, mas como você quer, não. Mesmo a sua saúde, meu irmão. Como é que está a saúde aí? Subhanallah. É possível hoje encontrar alguém saudável a 100%? Cada um tem um problema aí que só falta arrebentar. Cada um tem um problema, ou não tem um problema nos dentes, outro no estômago, diabetes, cada um tem um problema aí. Mas aqueles que viviam saudáveis, qual era o segredo? Pessoas que viviam saudáveis anos e anos sem se queixar de nada, senão pequenas coisas normais. Que é constipação por causa de poeira. É normal. Temos aqui o exemplo que vem do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a aconselhar um jovem dos seus 9, 10 anos. É um jovem que quando o profeta morreu tinha 11 anos. Então, até que o profeta aconselhou esse moço, ainda não tinha 11 anos. Uma das coisas disse, ihfadillah yahfadka. Proteja a Deus. Como é que se protege a Deus? Proteger a Deus é o mesmo que dizer, evitar o que Ele proibiu, e Allah vai proteger a você. Em todos os aspectos. Você evita coisas que Allah proibiu. Primeira garantia é saúde. E eu vou dar um exemplo de um grande álimo que viveu neste mundo aqui, um grande mufassir, Al-Imam al-Tabari. Al-Imam al-Tabari foi até os 84 anos, 84, 85 anos. Mas muito saudável. Hoje, um velho de 85 anos, acredito que já não se movimenta de qualquer maneira. Leva ao hospital, todas as doenças vão surgir ali. Vão aparecer no aparelho, tem um problema X, tem um problema Y. Estamos a falar de um sheikh que viveu 84, 85 anos aproximadamente. Os alunos notavam sinais de saúde de um jovem ao ver aquele senhor. Cabelo ainda preto, excepto alguns fios brancos. Aí um dos alunos perguntou, nosso sheikh, uma curiosidade que não tem a ver com as aulas, tem a ver consigo. Qual é o segredo desta saúde nesta idade? Ele disse, Hafidhuna Allah, protegemos Allah, ou seja, evitamos o que Allah proibiu na juventude e Allah protegeu a nossa saúde na velhice. Quero com isso enfatizar que a nossa relação para com Allah é muito importante quando as dificuldades aparecerem. Porque olha, se nós queremos a ajuda de um médico quando estamos doentes,
Se queremos a ajuda de um político quando temos problemas aí na política, se queremos a ajuda de um juiz quando nos encrencamos aí, se queremos ajuda, você não consegue ver que está a pedir ajuda a uma criatura também com suas dificuldades? E quando é Allah aparecer ajudar você, você precisa de ajuda. Porque quando Allah aparece, todo que não quer, quer. Se Allah decide, este meu servo está protegido, mesmo os que não gostam dele acabam ajudando. Como costuma dizer, né? Quando Allah quer uma coisa, mesmo o Satanás ajuda. Mesmo o Shaitan que não gosta do homem, acaba ajudando porque Allah quer. Estou a tentar dizer que, meus irmãos, dificuldades sempre aparecerão nos vários campos da vida. Quem estuda vai enfrentar dificuldades. Mas antes de pensar em ir corromper o professor, você já fez 2 rakats e pediu a Allah e preparou a matéria? Então, diante das dificuldades, o remédio principal é a ligação que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala. O segredo é manter força no nosso coração e esta força só alimenta-se com a ligação que nós temos com Allah. Tudo bem. Se a ligação que nós temos com Allah é o segredo tem outro segredo por detrás. Qual é o segredo para você ficar muito ligado com Allah subhanahu wa ta'ala? Um só. Se este falhar, jamais você estará ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Um só. Imagino que vocês já estão a tentar perceber. Um só. وَلَذِكْرُ akbar. A maior coisa é falar constantemente de Allah. Em público e sozinho. Quer ficar ligado com Allah? Fale sempre, lembre sempre de Allah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que a sua língua esteja sempre molhada por estar a falar de Allah, sozinho e com os outros. Desenvolver esse costume de sempre falar de Allah, ao ponto de as pessoas se acostumarem quando esse está a falar de Allah. Estamos a conversar assim, subhanallah. Não, eu disse subhanallah. Até a pessoa deixar de perguntar, já sabe, está falando. Olha, é por causa de falar sempre de Allah que o profeta Muhammad foi chamado Ahmad. Ahmad é a pessoa que mais louva a Allah subhanahu wa ta'ala. E sabem de onde ele foi buscar essa característica? De Jibril, seu colega. Quando Jibril acompanhou o Nabi alayhi salatu wassalam naquela visita, naquela viagem noturna para o céu, para Baitul Maqdis e depois para o céu, de Meca a Baitul Maqdis, de Baitul Maqdis ao 7º céu, o profeta estava a observar Jibril. Tirou lição e veio implementar na terra. Vocês ouviram dizer que durante a viagem, a Nabi alayhi salatu wassalam fazia algumas perguntas ao Jibril, não é isso? E a Jibril, o que é isto? Para Jibril responder, tinha que interromper tasbih. A viagem toda foi... Toda a viagem. Jibril só falava quando o profeta perguntava sobre alguma coisa. E tinha que interromper o tasbih. Quando o profeta chegou aqui, mano, todo lugar era assim. Mesmo a ensinar, temos um hadith, um dos sahabas dizem que em plena conversa da mesquita, que nem esta, alguns sahabas estavam ali só para contar os tasbih, istighfar, tahmid de Nabi alayhi salatu wassalam. No fim da palestra perguntavam, quantas? 78. E não, 80. Não, eu ouvi 90 vezes. Durante a conversa. Yaqulu Allah Ta'ala, sabiam disto? Subhanallah. No fim encontramos, você? Quantos? 78. Não, eu ouvi 95. Eu 150. Este é o segredo. Quer ficar ligado com Allah? Falar constantemente de Allah subhanahu wa ta'ala. E o fruto disso é que sem querer você acaba falando de Allah. Por estar sempre a falar de Allah, sem querer você... É automático.
Está a conversar mesmo no meio da zanga com sua esposa. Ah, você não me compra, já deixou de me comprar, na viagem não me leva, estou sempre sentado. Subhanallah, mas por quê? Por quê? Você não está querendo, porque está acostumado a falar de Allah. Quando não está acostumado, entra na briga. Ela fala, você não me fala. Eu já te levei, você nunca me levou. Acaba aquela briga sem nome de Allah ser mencionado ali. E quando é assim, é descobrir que o Shaitan já é o seu dono. Estahwad alayhim o-shaytanu fa-ansahum dhikra Allah. Quando o Shaitan se apodera da pessoa, o sinal é que a pessoa nunca fala de Allah. Se você demora de falar de Allah esse tempo todo, está no comando de quê? Do Shaitan. Este é o segredo. Só com Subhanallah pode-se resolver um problema que você já tentou durante anos. Só com Subhanallah. Temos prova. Nabi Yunus a.s. foi engolido por aquela baleia no mar. O que é que fez com que a baleia viesse cuspir aqui na margem? Que palavra? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Quando ele falou estas palavras, a baleia levou uma velocidade que nunca usou para vir cuspir a ele na margem. Mano, alguém que está na cadeia aqui no Dunia e quem está na baleia lá no fundo do mar, quem está em complicação? Pelo menos aqui aparecem visitantes. Nabi Yunus nem sabia em que oceano se encontrava, porque aquele peixe, depois de engolir, ele começou a andar pelo mar, a passear, todos os oceanos. E você na cadeia, me desculpe, eu às vezes não falo uma coisa automático, não é? Às vezes, até falo numa puta a saber que ninguém percebe uma coisa. É uma coisa minha, né? Assim como vocês também na vossa língua. Você fica ali, acho que eu vou morrer aqui. Se você está doente, não fique desesperado. Não pode achar que vai morrer. Acha que vai morrer quando você... Ver o quê? É assim que Allah disse. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raqihi wa dhanna annahu al-firaq. A pessoa começa a achar e tem certeza quando vê o anjo da morte. Então, uma pequena dificuldade na vida, eu falo pequena, apesar de ser grande, você já está desesperado. Rabbi ahana. Não. Lembre-se de um versículo, a seguir o mesmo versículo. Fa inna ma'al usri yusra. Repita, inna ma'al usri yusra. Lemos isso, mas na prática, pequena dificuldade, já arredou. É fraqueza da relação que você tem com Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, com os seus nobres nomes, você pode muito bem suportar uma situação que muitos não iriam suportar. Fazemos o uso dos nomes de Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Malik, ya Aziz. Usa esses nomes para fortificar a sua relação com Ele. E são nomes que nós conhecemos. Não vão me dizer que são nomes que só os maulanas sabem. Não, todos nós sabemos. Temos bagagem suficiente para nos mantermos ligados com Allah. Só que acho que sofremos de um problema aí, que até o profeta proibiu. O profeta disse, La yahkiranna ahadukum nafsahu. A pessoa não pode se desprezar. Você acha que eu se kul a'udhu bi rabbil nas, kul a'udhu bi rabbil falak? Epa, eu não tenho duas fortes. Mano, existe dua forte mais que essas duas suras. E com essas suras, a magia foi embora. Você diz, que tenho suras fracas, suras pequenas. Vamos fortificar a nossa relação com Allah e que a nossa vida também será fortificada por Allah subhanahu wa ta'ala. Espero que estas palavras sejam o suficiente, inshallah, para suscitar esse princípio de estarmos ligados com Allah subhanahu wa ta'ala e
não ficarmos tão preocupados com as dificuldades, porque elas virão. Você preocupar-se como não, a dificuldade há de vir. Então prepare-se só. Mas em todas as situações, fique ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. E o segredo qual é? Falar sempre de Allah. Sozinho, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, e aqueles outros duas. No meio de pessoas, nas conversas, meter Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayah e compreensão, perdoe nossas falhas e enriqueça o nosso imã. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.